Olá, boa tarde para todos. Meio-dia em ponto, abrimos a nossa nosso Zoom mais uma vez. E hoje vou ter o prazer de receber aqui, vamos botar de volta, já apesar de ser virtual, de volta uma pessoa que faz parte da minha história. Olha que legal. A Cris, ela foi uma das primeiras estudantes de C que eu tive quando eu montei o laboratório aqui na UERJ, né? E a partir dali ela fez uma carreira brilhante, né? E hoje vocês vão escutá-la falar sobre prostaglandinas e eosinófilos, que ela é a mestre na área. A Cris fez biologia na UERJ, a Cristiane fez Cristiane Bandeira de Mello. Segundo ela, esse sobrenome duplo, Bandeira de Mello, porque segundo a Cláudia diz que eu obriguei ela a botar um sobrenome duplo, né? Não, não foi obrigação, não. Você me inspirou. Bandeira Mello, eu tirei o D e botei igual a minha chefa. Você foi a minha inspiração. Bom, a Cris fez a biologia na UERJ, fez pós-graduação, o PhD, pela Fiocruz, no pós-graduação de biologia celular molecular. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, Taini, obrigada. Ela fez o seu pós-doc em Harvard e, a partir daí, trabalhando também, já tinha começado a trabalhar antes, com a professora Patrícia Bosa e tal, a Cristiane pegou uma linha muito interessante, que é essa linha. Eu acho que hoje em dia, provavelmente, ela é uma das pessoas que mais entende o xenófilo aqui no Brasil. E ela vai nos falar, então, sobre essa parceria ativa com os xenófilos. Cris, muito obrigada por você ter aceitado. É um prazer te ver, rever, né? Com orgulho também. Eu sinto muito orgulho. Eu fico emocionada de escutar, Cris. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu não sei o que eu faço, se eu abro a apresentação ou falo um pouquinho. Como é que é mesmo? Vem aqui. Share. Tá. Então, é um prazer enorme realmente estar aqui. Definitivamente, estava escutando a Graça começar a falar agora que, voltando à casa, né, aonde tudo começou, definitivamente tudo começou na UERJ, tudo começou no Lab da Cris, e vocês vão ver isso, eu vou falar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, gente, eu não sou muito, eu falei, Cris, eu não sou zoom, né? Tem um monte de janelinha em frente ao meu slide. Eu ponho para baixo, assim? Ponho. Tá. Beleza. Não, é que você está com o áudio desligado agora, Cris, mas eu não sei. Você pode botar para o lado, para baixo, ou tem um negócio que tem visualizar em cima, na tua tela em cima, você pode botar só um quadradinho, né? Posso visualizar. Desculpa, gente. Como eu estava falando para a Cris, eu sou uma pessoa Google Meet. Olha só, aí em cima, no canto direito superior, tem lá visualizar, que aí você pode clicar em visualizar, você pode ter lado a lado ou uma galeria de cima para baixo, entendeu? Engraçado, não aparece nada disso que você está falando, não. Tem os 3 pontinhos aqui do More. Desculpa, gente, mas vamos lá. Lá em cima. Vê se você consegue. Se você empurrar todo o quadro para o lado, vai ficar só uma faixa do lado, assim. Todo o quadro para o lado. Todas as telinhas para o lado. Ahá! Foi. Aí ficou só um quadradinho agora. Isso. Tá bom. Beleza, desculpa, gente. Então, eu, antes de qualquer coisa, né, depois de agradecer o convite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né, nas últimas décadas,
Eu queria começar dizendo que o nosso laboratório é um laboratório de inflamação, e inflamação foi o primeiro nome que eu escutei com a Cris Barja Fidalgo, quando eu era IC no lab dela, né? E é um laboratório que completa, debutando, está fazendo 15 anos lá no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ. A gente abriu o laboratório em 2007. Hoje o laboratório... como é que eu... Cris, agora deu outro problema. Você pode clicar no próprio slide, vai lá. Estava passando aquela hora. Agora foi. Então tá, desculpa de novo. Então, o laboratório, 15 anos depois, né, mudou um pouquinho de cara, cresceu, gerou muito, formou muitos alunos. A gente agora incorporou uma quarta professora. O nosso logo, desde o dia 1, que foi feito pelo meu pai, foi feito pelo Zeca, Cris. O nosso logo tenta representar os 4 professores do laboratório, né? Eu aqui representado pelo Eosinófilo, o professor Cláudio Canetti, que foi aluno do laboratório da Cristina também, logo no início da carreira, pelo macrófago, o professor Bruno Dias pelo mastócito, e agora a gente recebeu a professora Miriam Werneck, que é aqui representada pelo linfócito, e a gente trabalha basicamente com imunofarmacologia, né, do processo inflamatório há 15 anos. E olha, Cris, essa é a pré-história do Lab, né? Há 3 filhotes do laboratório da Cris, né? E aqui é o Bruno, nós somos 2 casais que trabalhamos muito juntos, fazendo inflamação há muito tempo, né? E como a Cris estava falando, é um exagero ela falar que eu sou a grande especialista em eosinófilo no Brasil, temos grandes especialistas em eosinófilo no Brasil, mas, de qualquer forma, eu venho trabalhando com eosinófilo há muito tempo, e eu agradeço a Cristina a oportunidade de conhecer essa célula. Na verdade, a primeira vez que eu vi um eosinófilo no microscópio foi amor à primeira vista, foi numa lâmina de lavado pleural de rato estimulado com canatoxina, Cristina. Eu vi o eosinófilo, fiz a monografia com você, mas já sonhando em trabalhar com o eosinófilo, você me apresentou o Marco Aurélio e a coisa andou a partir daí, né? E eu falo para o Bruno que esse é o meu relacionamento mais antigo de amor, eu e o eosinófilo. Bom, dito isso, eu montei esse slide aqui, é a primeira vez que eu monto um slide assim, eu achei interessante, porque eu acompanho a história do eosinófilo há muito tempo, né? Quando eu comecei a me interessar pelo eosinófilo há 2 décadas atrás, eu já encontrei o eosinófilo com essa... Vocês veem o meu mouse, Cris? Vejo. Tá. Então, eu já encontrei o eosinófilo com essa posição de vilão, né? O que eu quero dizer? Quando eu fui estudar, o eosinófilo era encarado, né? O que se sabia, o que se tinha certeza sobre o eosinófilo é que ele era do mal. Ele destruía tecido pulmonar, quando a gente tem ele infiltrando no pulmão, por exemplo, num quadro asmático. E quando eu estudei ele, eu descobri que décadas antes, lá nos anos 70, ele era visto como uma célula mocinho do tipo que salvava, né? Ele ia lá para curar, para resolver. Então, ao longo das décadas, eu vi o eosinófilo sair de mocinho para vilão. Aí, no início dos anos, da virada do milênio, né? O eosinófilo passou a ser irrelevante. Saíram uma série de artigos com os primeiros nocautes, vamos chamar assim, para os eosinófilos, e começaram a chamar ele de meros marcadores, e eles não serviam para nada, estavam só lá fazendo nada. E, hoje em dia, a visão é muito diferente. Ele chegou a eu brinco um pouco com os alunos, né, que ele é um agente duplo. Ele trabalha nas 2 frentes. Ele realmente pode destruir tecido, ele tem as ferramentas para destruir um tecido, destruir um órgão, e ele tem as ferramentas para salvar um órgão, ou não deixar ele ficar doente, e ele faz isso dependendo do jeito que ele está sendo ativado, né? Então, essa é a visão atual. Eu acho que ela é consequência, e essa capacidade dúbia, né, do eosinófilo ser
vilão e mocinho, que eu acho que é o que a gente finalmente encontrou, a realidade dessa célula, é que explica toda essa história pregressa dele, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, o que eu estou chamando de agente duplo é que ele, às vezes, é deletério para o tecido e, às vezes, ele é homeostático, quer dizer, segurando o tecido numa situação, vamos dizer, de manutenção e tentando evitar alguma confusão no tecido, e, às vezes, ela chega para resolver e trazer de volta o tecido a uma condição normal. Então, essa função dúbia do eosinófilo, vamos entender um pouquinho quem é essa célula, né? Quando a gente vai num médico e ele diz, nossa, faz um exame de sangue, você está com eosinofilia, ele pergunta, mas você é alérgica? Aí você diz, não. Aí você, então você devia tomar um vermífugo, porque você está com eosinofilia circulante, ou você é alérgico ou você está com verme. É mais ou menos por aí que termina o conhecimento de que célula é essa, como a gente lida com ela, né? Mas o eosinófilo, de fato, não é uma célula circulante, né? Ele responde por menos de 1% dos leucócitos sanguíneos, e quando ele aumenta na circulação, ele sinaliza que alguma coisa está acontecendo, de fato. O eosinófilo, fisiologicamente falando, ele é uma célula de tecido, ele é uma célula residente em mucosas, em muitas mucosas, né? É surpreendente pensar que ele é uma célula de glândula mamária, útero, baço, intestino. Hoje a gente sabe que existe uma pequena população residente no pulmão. Ele é célula residente em tecido adiposo e tem uma função importantíssima homeostática. Eu trago esse tecido adiposo porque eu sei que a Cris tem um pouquinho tem um pocão de interesse nisso. A gente vai falar um pouquinho mais disso. E essa célula, né, a capacidade dela de ser homeostática ou ser citotóxica, ela depende da mesma atividade, que é a atividade secretória dessa célula, né? E ela secreta o quê? Vem da onde? Vai para onde? O eosinófilo tem uma característica muito importante, que é, obviamente, olhando para ela, a gente sabe que ele é um granulócito, né? O citoplasma dele é riquíssimo em grânulos, tem alguns tipos diferentes de grânulos, mas o principal é esse que eu estou tentando aí representar como essa bolinha aqui, que tem uma bolinha no meio, né? Esse seria um grânulo cristalóide, é um grânulo específico com um núcleo cristalóide, tem muita proteína guardada aqui dentro, e o eosinófilo secreta as proteínas que estão aqui dentro de um jeito muito especial, ele não faz exocitose clássica. O que eu quero dizer com exocitose clássica? É pegar esse grânulo, grudar aqui na membrana e ele jogar tudo que está dentro para fora. Ele não faz isso, o eosinófilo basicamente não faz isso, o que ele faz é uma degranulação que a gente chama de degranulação pissemial, que é ele gerar uma pequena vesícula e essa vesícula, então, carregar algumas coisas para fora. O que gera, gente, uma coisa muito interessante para o eosinófilo, ele é capaz de selecionar o que está dentro do grânulo para ser secretado. E isso é muito importante, porque nesse grânulo aqui, o eosinófilo guarda muita coisa. Então, é um armazém de proteínas pré-formadas de todo tipo. Então, esse armazém aqui, esse estoque, guarda desde EPO, SCP, EDN, MBP. Que raio é isso? Essas são as proteínas que só o eosinófilo produz no nosso organismo. São as proteínas específicas de eosinófilos e todas elas são carregadas positivamente e todas elas são extremamente citotóxicas, por mecanismos variados. O fato é que se ela encontra uma célula, ela vai abrir um poro, ela vai matar a célula. Então, essas são proteínas que estão guardadas dentro desse grânulo e a gente não quer que elas saiam de dentro desse grânulo, porque se sair vai danificar o nosso organismo. Tá bom? Então, estão guardadinhas lá dentro. E junto com essas proteínas catiônicas citotóxicas, esse mesmo grânulo estoca uma variedade imensa de citocinas no mesmo grânulo, juntinho.
A gente tem citocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, fibrogênicas, fatores de crescimento, quimiocinas, tudo junto ao mesmo tempo agora dentro do grânulo. Então, não faz sentido a gente ter uma descarga aqui e jogar tudo isso ao mesmo tempo fora. E o eosinófilo desenvolveu esse processo de seleção do que ele tem guardado e jogar para fora um grupo de moléculas e não outros, dependendo do estímulo que ele é submetido, tá bom? Essa que é a graça da degranulação PCMal. Então, tanto a atividade deletéria, quanto, principalmente a atividade deletéria do eosinófilo, depende de atividade secretória com característica de presença dessas proteínas no meio extracelular, mas também uma família de citocinas, né, grupos de citocinas, e a atividade homeostática, obviamente, não conta com secreção dessas moléculas, mas tem que selecionar uma ou outra citocina desse grânulo. Também não adianta jogar tudo para fora, jogar IL-6, TNF e L1, porque você não vai ter proteção, assim, vamos chamar, em função do perfil dos eosinófilos, né? Mas não é só de proteínas, vive as funções eosinofílicas, ele também secreta mediadores lipídicos, né? E eosinófilo secreta uma variedade de mediadores lipídicos, esses aqui são os mais clássicos, com destaque para o leucotrieno C4, que o eosinófilo eu considero a principal célula produtora desse mediador. Reparem que não está listado aqui leucotrieno B4, o eosinófilo não produz, normalmente o B4, mas ele produz grandes quantidades de C4 porque ele expressa a enzima que é a enzima terminal da síntese de C4 e não expressa a enzima terminal da síntese de B4, que é a leucotriena 4 hidrolase, né? Então, ele expressa a leucotrieno C4 sintase. E esses mediadores lipídicos, juntos com essas outras moléculas, respondem pelas atividades funcionais do eosinófilo. Professora, o eosinófilo fagocita, o eosinófilo joga ET para fora, o eosinófilo faz ROS, o eosinófilo, levando em consideração produz óxido nítrico. Então, ele faz tudo isso mal, né? Fora a ET, que ele faz muito bem, dependendo do estímulo que ele é submetido, óxido nítrico, ROS, fagocitose, não é a função básica dessa célula. Você tem que forçar a barra para ela fazer isso, mas secretar é o que ela faz. E reparem, eu não estou falando de síntese de citocinas, eu estou falando de secreção de uma citocina que já está prontinha, guardadinha dentro do grânulo, o que significa que o eosinófilo pode secretar uma família de citocinas, um pacotinho de citocinas, em segundos. Não precisa esperar todo o processo de síntese, que pode levar horas, para essa célula responder com a secreção de citocinas. Então, o eosinófilo tem essa característica de estar pronto para secretar mediadores que fazem variedade de coisas, né? Que coisas eles fazem? Obviamente, o eosinófilo, quando o médico diz ali, então você tem que tomar um vermífugo porque você deve estar com verme, sim, o eosinófilo aumenta em várias condições de infecção por eumintos, né? Por vermes. E na maioria das infecções, mas não é 100% delas, apesar dele estar aumentado, nem sempre ele é protetor. Muitas vezes ele é só marcador realmente dessa infecção por euminto, mas ele está sempre aumentado. E em algumas dessas infecções ele tem caráter protetor, ele vai lá e mata o euminto, ele vai lá e joga essas proteínas catiônicas em cima do euminto e mata aquele verme gigante, né? Milhares de eosinófilos grudados no verme, ou num ovo, ou num granuloma, né? Ele é capaz de fazer isso, mas não é assim. Eu queria também tirar esse estigma de que toda eumintíase, o eosinófilo, tem caráter protetor. Muitas delas ele não tem função nenhuma.
Além disso, né, sim, ele é muito envolvido na sintomatologia da asma, da dermatite atópica, da rinite alérgica, obviamente, da esofagite eosinofílica, da cardiopatia eosinofílica. Ele pode fazer tecidos sofrerem, porque se ele chegar lá em condições de ativação extrema, como nessas que eu acabei de citar, e ser amplamente estimulado, ele vai secretar proteínas catiônicas que estão estocadas em seu grânulo, junto com uma variedade de citocinas pró-inflamatórias e uma quantidade enorme de leucotrieno C4, e, obviamente, isso não é bom para o pulmão, nem para o coração, nem para muitos desses tecidos. Então, ele tem esse caráter de danoso para o tecido, e na asma isso é verdade, tanto que por isso hoje, né, e asma, né, para quem não estuda a asma, acha que é uma doença só, né, gosto de fazer analogia, aquela coisa bem para leigo, né, que a asma é que nem câncer, são muitos tipos de asma, né, e tem asmas eosinofílicas e tem asmas que não são, então tem asmas que o eosinófilo é o principal alvo terapêutico, então existe anticorpos especializados anti-IL-5, que são os melhores tratamentos para alguns tipos de asmas e que não funcionam para outros, né? Mas sim, o eosinófilo tem esse potencial de vilão via ação dessas moléculas, MBP, L13, a eutaxina, leucotrieno C4, né, fazendo em conjunto vários efeitos deletérios. Mas, obviamente, né, já tem décadas que se fala no papel imunomodulador do eosinófilo. O eosinófilo, por exemplo, apresenta antígeno para a célula dendrítica, para macrófago, para a célula... Ai, meu Deus do céu. Apresenta como macrófago e célula dendrítica antígeno para linfócitos B e T. Então, ele tem os receptores, o MHC, os cofatores de membrana, secreta citocina, que aumenta a diferenciação de linfócito do tipo 2. Então, assim, ele tem um caráter imunomodulador importante, e isso se sabe também há décadas, 1, 2 décadas, que os trabalhos vêm se acumulando, mostrando variedade de efeitos nesse tipo. Mas o mais recente é essa questão de homeostasia e pró-resolução. E, obviamente, são essas mesmas moléculas que vão levar a esse efeito, né? Eu gosto de trazer esse grupo de artigos que são os principais, os pioneiros, os originais, e é seguido a esse, reparem, que são publicados na Science, na Cell, no JXMed, né, no Journal Experimental Medicine. São artigos que, quando saíram há 15 anos atrás, eles trouxeram uma visão, mudaram tudo, né? É o eosinófilo residente sendo especificamente ativado, não se sabe exatamente por que nenhum desses artigos conseguiu destrinchar qual os estímulos fisiológicos teciduais que mantêm o eosinófilo num estado de ativação muito particular, que faz ele liberar IL-4, por exemplo, no tecido adiposo, e não as proteínas catiônicas. E aí essa IL-4 é fundamental para o tecido adiposo saudável se manter saudável e impedir, por exemplo, a instalação de uma síndrome metabólica. No intestino, por mecanismos variados, ele controlando ali a imunidade de mucosa, auxiliando os linfócitos B, linfócitos TH17 a controlar, né, a homeostasia tecidual. Isso é verdade na célula, nas glândulas mamárias, no baço, no útero. Ele tem essas funções homeostáticas, todas devidas à secreção de citocinas muito específicas, selecionadas de dentro do grânulo dos eosinófilos, por mecanismos ainda não conhecidos. Como se chegou a essas evidências, né? Obviamente, utilizando
estratégias como os nocautes para o eosinófilo e, obviamente, LOX-CRE para IL-4, IL-1-beta, TGF-beta, muito específico nos eosinófilos. São artigos que valem muito a pena ver, ler, são os pioneiros, mas tem uma sequência de outros, né? E aí a pergunta do meu laboratório, que obviamente acredita nesse papel protetor dos eosinófilos desde sempre, eu tirei um slide que mostra o título da minha tese de doutorado, defendida em 1998, que já dizia que o eosinófilo era protetor lá no laboratório do Marco Aurélio, obviamente muito antes de qualquer novidade dessa aí aparecer. Eu já venho trabalhando com essa coisa do eosinófilo é bonzinho, quando todo mundo achava que ele era só vilão, né? Mas, desde aquela época, para mim, os mediadores que saíam do eosinófilo e tinham esse papel protetor potencial não eram exatamente citocinas, eram mediadores lipídicos. Então, para mim, a resposta para essa pergunta, não. Eu acredito que mediadores lipídicos que são neossintetizados e secretados pelos eosinófilos também fazem essas células ter esse perfil do bem, né? E a gente vem trabalhando isso há muitos anos, né? Isso é verdade para o meu doutorado, para o meu pós-doutoramento na Harvard, como a Cristina mencionou, mas também é verdade para todo o trabalho que eu venho conduzindo nesses últimos 15 anos dentro do meu próprio laboratório lá no Instituto de Biofísica, o Laboratório de Inflamação. E o título da apresentação não é só eosinófilo, é uma parceria com quem eu venho trabalhando há muito tempo, é o eosinófilo e esse mediador lipídico aqui, esse eicosanoide, a prostaglandina D2, que, para leigo, é uma coisa muito simplista falar assim, ele é um metabólito do mastócito que funciona lá na aspa. É isso, né? É assim que é a visão de leigo da PGD2, né? E é verdade, o mastócito é o grande produtor de PGD2, né? Para você produzir PGD2, como qualquer prostaglandina, você precisa liberar fosfolipídios de membrana, né, pela ação de fosfolipases A2, que libera o ácido araquidônico. O ácido araquidônico livre, então, é metabolizado por ciclooxigenases, pode ser A1, pode ser A2, e gera esse metabólito intermediário aqui. Esse metabólito intermediário, se for metabolizado pela PGE sintase, vai produzir PGE2, né? Mas se for metabolizado por uma enzima que é diferente, tem esse nome aqui, PGD sintase, porque gera PGD2, né? A PGD sintase existe dois tipos. Uma expressa basicamente no sistema nervoso central, é a PGD sintase do tipo lipocalina e produz uma PGD2 que tem ação lá central, então regula sono, muito bem. E tem a PGD sintase, que a gente chama de PGD sintase hematopoética, que é essa que é expressa em grandes níveis pelos mastócitos, e por isso que ele produz grandes quantidades de PGD2 quando apropriadamente estimulado. Tá bom? Esse é o lado síntese. Óbvio que a gente sabe que não é só a mastócito que produz PGD2, né? Quando eu comecei essa brincadeira, já se sabia, por exemplo, que basófilo produz PGD2. Já se engatinhava na ideia que macrófago alveolar produz PGD2, tá bom? Outra coisa que se sabia também, lá no início, quando eu comecei a trabalhar com a PGD2, há 15 anos atrás, é que a PGD2 age principalmente ativando dois tipos de receptores, o DP1 e o DP2, que os imunologistas chamam ainda hoje de CRPH2, né? Mas farmacologista chama de DP2, né? E o FAR mandou, a gente segue. Aí, esses dois receptores, obviamente, a prostaglandina D2 pode ser metabolizada e ter mediadores, D2 em si age via esses dois receptores, que são receptores, obviamente, né, como todos os outros eicosanoides, do tipo de 7 domínios transmembranares, acoplados a proteínas
G. O DP1 acoplado a uma proteína G, de atividade base, com ativação de como é que se fala? Um receptor do tipo quimiotático, né? Ele é acoplado à proteína G do tipo inibitória, com inibição de adenoloxiclase e aumento de cálcio, né? Importante para levar efeitos. Assim, quais são as nossas contribuições na área desde então? Em 2011, a gente já mostrou que eosinófilos, foi uma publicação original, mostrando que eosinófilos também são fonte celular de PGD2, né? Então, isso foi uma coisa muito legal na época, uma aluna de doutorado fez todo esse trabalho, mostrando que o eosinófilo expressa essa enzima e produz PGD2. E depois, na sequência, a gente mostrou que, eu esqueci de botar aqui a referência, mas que o eosinófilo também responde a PGD2. E o eosinófilo expressa os dois receptores, e isso é uma coisa muito característica do eosinófilo. Vários tipos celulares que são ativados pela PGD2 expressam um ou outro receptor, ou expressam muito de um e pouco do outro, e vice-versa. O eosinófilo, em condições normais, ele expressa os dois em grande quantidade, e é importante ressaltar aqui para os farmacologistas que a afinidade da PGD2 por esses receptores é idêntica. Não tem um de alta afinidade e o outro de baixa afinidade, não. Os dois, a PGD2 se liga com afinidades equivalentes. Então, o efeito final gerado por uma PGD2 numa célula que expressa os dois receptores em quantidades iguais é função da ativação dessas duas vias de sinalização de forma paralela e simultânea, tá bom? O que o APGD2 faz? A APGD2 faz tudo aquilo que vocês sabem que acontece na asma, né? Ele induz broncoconstrição, aumenta a permeabilidade vascular, formação de edema, produção de muco, né? Ativando várias células, obviamente, musculaturas e células epiteliais e tal. Mas ele ativa leucócitos, né, variados, células dendríticas e macrófagos respondem a PGD2 com secreção de citocinas, linfócitos TH2, basófilos e eosinófilos com quimiotaxia, com aumento de sobrevida. É interessante notar, reparem que quando a gente está falando de quimiotaxia, para o eosinófilo, que tem os dois receptores expressos, a quimiotaxia do eosinófilo é consequência de uma relação que funciona como um freio. O DP1 é um freio da quimiotaxia. Você dá DP2 para o eosinófilo, ele migra. Se você tira por um antagonismo seletivo dessa molécula aqui, a ativação DP1 e tudo fica em DP2, o eosinófilo vai muito mais longe, com muito mais potência, porque o DP1 é um freio intrínseco da atividade DP2, da atividade da PGD2 induzir quimiotaxia. Isso é muito interessante, né? E isso, obviamente, tem várias estratégias, vários grupos trabalhando em cima disso. O que a gente mostrou há um tempo atrás, aqui está o artigo, é que a PGD2 induz a síntese de leucotrieno C4, que é aquela molécula, né, o eicosanoide padrão do eosinófilo, que ele produz profissionalmente, o eosinófilo, é leucotrieno C4. E se você dá PGD2 para o eosinófilo, ele produz leucotrieno C4. E a gente mostrou isso também, foi o trabalho de um outro aluno de doutorado, o Fábio Mesquita, e ele mostrava aqui uma coisa inédita na literatura, muito interessante. Esse é um British Journal of Pharmacology, que foi muito legal na época, eles fizeram editoriais a respeito, porque a gente estava mostrando uma coisa que é o DP1 e o DP2 colaborando para atingir um efeito final. Então, síntese de leucotrieno C4 e não uma atividade antagônica oposta. Por quê? Porque o DP1, quando é ativado pela PGD2, ele é indutor potente da biogênese de corpúsculos lipídicos. Enquanto
sozinho ele não faz leucotrieno C4. Enquanto o DP2 não faz corpúsculo lipídico, mas quando esse corpúsculo lipídico existe, porque o DP1 foi ativado, ele ativa o corpúsculo lipídico. O que a gente quer dizer com isso? A 5-lipoxigenase, que é citoplasmática, transloca para o corpúsculo lipídico e aí consegue, de fato, iniciar a síntese de leucotrieno C4. Então, essas duas cascatas aqui, iniciadas pelos dois receptores simultaneamente, é que levam à produção de leucotrieno C4. Então, o que a gente acrescentou aqui, né, naquela listinha de mediadores lipídicos gerados, né, que o eosinófilo é capaz de gerar, a gente acrescentou a PGD2, aquela listinha, e ainda mostrou que a PGD2, porque esses artigos, eu não vou mergulhar nesses artigos, são muito antigos, a gente mostrou que essa PG2, produzida pelo próprio eosinófilo, agindo que nesses receptores que eu acabei de mostrar, ela de forma autócrina ativa o próprio eosinófilo, né? Então, a gente vem o que eu tenho chamado de parceria entre PGD2 e eosinófilo é essa situação muito interessante em que o eosinófilo e a PGD2 têm essa relação. O eosinófilo é fonte celular e é alvo celular da PGD2. E a atividade autócrina parece ser um aspecto central nessa bagunça toda. E a pergunta, então, depois da geração desses dados todos, lá no início da fundação do nosso grupo de pesquisa, passou a ser quais os contextos fisiopatológicos que essa parceria é relevante. Para que o eosinófilo faz PGD2 e responde a PGD2, né? Como é que isso funciona, em que condições isso é importante, né? E, obviamente, quando a gente começou a investigar isso, a gente fez ensaios com relação a condições clássicas de envolvimento do eosinófilo e da PGD2, como a reação alérgica, né, a asma, e também a infecção por euminto, né, onde o eosinófilo tem um papel tão reconhecido, né, e badalado, a gente foi estudá-los nessas condições. Mas a gente também foi atrás de condições não convencionais para o eosinófilo, né? Aquelas que estavam aparecendo na literatura e que o eosinófilo, apesar de leigo não saber, parece que tem função, sim, né? E são os artigos mais antigos, que eu escrevi a palavra obesidade aqui, a gente tem alguns dados preliminares não publicados de um projeto que não foi para frente e que a gente quer retomar em obesidade, mas a gente tem uma dupla de artigos da função dessa parceria numa reação inflamatória específica induzida por leptina, que é o que eu vou mostrar, tá bom? E, rapidamente, e também a gente estudou essa parceria no contexto da infecção por Leishmania amazonensis. É engraçado, a gente fala muito de infecção por eumintos em eosinófilos, mas eosinófilos são reconhecidamente envolvidos em infecções fúngicas, virais, bacterianas e por protozoários, vários deles, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre Leishmania amazonense, né? Para fazer todos esses estudos, eu trouxe aqui rapidamente, obviamente, as estratégias metodológicas in vitro das quais a gente se utiliza, né? A gente precisa ter eosinófilos para trabalhar com eosinófilo, então a gente precisa purificar eosinófilo, ter eosinófilo isolado in vitro em grande quantidade, e vocês podem ter certeza que isso não é fácil de conseguir, não é trivial. Neutrófilo é molinho, macrófago é molinho, eosinófilo é difícil para caramba, é muito dinheiro envolvido, mas a gente vai lá, insiste, faz. E como é que a gente faz isso? A gente tem tanto eosinófilos murinos, e para obter os eosinófilos murinos não tem como a gente tirar de um camundongo, a não ser que ele fosse transgênico para IL-5, coisa que a gente não tem no Brasil, e mesmo assim não é exatamente trivial. O que a gente faz é diferenciar eosinófilos in vitro, né? Então, um estilo de diferenciação, por exemplo, de macrófagos, né? A gente parte das células indiferenciadas da medula óssea, de camundongos bulb C, no caso, põe para diferenciar durante 14 dias,
numa sopinha de citocinas iniciais com SF FLT3, aí eles proliferam os precursores, aí você dá muita IL-5, é um dinheirão, e aí no final de 14 dias você tem lá mais de 90% de pureza de eosinófilos e quantidades grandes, 10, 20 milhões de células no final dessa cultura, partindo de uma medulinha. A gente também trabalha com eosinófilos humanos, que a gente purifica a partir de sangue humano de indivíduos saudáveis, principalmente, né? A gente faz uma série obviamente, lembrando que a gente tem pouquíssimos eosinófilos circulantes, então a gente é um volume de sangue enorme, 600 ml, que a gente precisa partir para poder ter quantidades razoáveis de eosinófilos no final, e a gente faz uma seleção negativa e obtém populações puras de eosinófilos no final, uma quantidade que não é tão grande assim, de qualquer forma, 5 a 10 milhões de eosinófilos. Atualmente, uma aluna de mestrado no laboratório, com a ajuda de uma pós-doc lá do Instituto, botou para funcionar um outro eosinófilo, a gente agora consegue purificar eosinófilos de camundongo a partir de granuloma hepático esquistossomótico, então que a gente pega, faz a infecção, algumas semanas depois você recolhe o fígado, macera o fígado. Quando você macera o fígado e faz algumas centrifugações, você fica com os granulomas isolados, aqui essas coisas rodando aqui, são granulomas individuais hepáticos, né? Onde tem sempre dentro de um deles um ovinho de xisto, né? E se você deixa eles em cultura, os eosinófilos começam a sair do granuloma e ficam no sobrenadante da garrafa. Você consegue separar os granulomas dos eosinófilos e fica lá com uma purificação de eosinófilos provenientes de granulomas hepáticos, né? Obviamente, as estratégias em vivo, a gente usa várias, pleurisia alérgica, inflamação pulmonar alérgica, a inflamação a pleurisia induzida por leptina, a infecção pelo Schistosoma mansoni, e estratégias farmacológicas é o que a gente usa principalmente, né? A utilização de inibidores específicos, agonistas e antagonistas seletivos, que eu vou apresentando para vocês ao longo da apresentação, quando os resultados forem aparecendo, tá bom? Mas uma técnica que eu tenho, mora no meu coração e eu preciso apresentar para vocês é essa coisa aqui que a gente batizou de eicosacel. Então, lá na Harvard, meu brilhante supervisor, professor Peter Weller, teve uma ideia genial, parecia maluquice, mas a gente correu atrás e eu estabeleci esse protocolo para ele, que é muito legal e eu faço sempre propaganda dele. Então, a gente publicou esse protocolo lá em 2001, pela primeira vez, ainda sem nome, e desde então a gente vem republicando ele ao longo dos anos, fazendo atualizações e correções, né, e melhorias do protocolo, o eicosacel, acho que a última revisão dele foi em 2017. E o que é isso, né? Eicosanoides, quando são sintetizados, eles são rapidamente jogados para fora da célula. A gente não estoca eicosanoide, ele é sintetizado e liberado, você consegue dosar eles no sobrenadante. Muito bem, ótimo. Mas, na época, se falava muito de aonde essas moléculas eram produzidas dentro da célula, porque se descobriu na época que, dependendo do compartimento intracelular onde ela era produzida, esse eicosanoide podia ter funções diferentes. Hoje a gente sabe que pelo menos 3 compartimentos produzem eicosanoides, e nenhum deles é a membrana plasmática, que se achou durante muito tempo, né, que o ácido araquidônico saía da membrana plasmática. Isso não existe, né? Membrana plasmática não faz eicosanoide. Quem faz eicosanoide são outras membranas, é a membrana perinuclear ou a membrana fagossomal ou o corpúsculo lipídico, que não é exatamente uma membrana, é uma organela inteira de lipídio, né? Então, isso foi especulado durante anos, né? Mas só se confirmou por causa do eicosacel. Então, o que o eicosacel faz? Quando a célula está produzindo o eicosanoide, o Peter falou assim, a gente não pode deixar ele sair, a gente tem que deixar o eicosanoide preso no sítio onde ele está sendo produzido, no sítio de síntese. Vamos lá prender ele. E aí ele fez muitas pesquisas e achou essa substância aqui,
O EDAC, a carbodiimide, né? Carbodiimide, ele é um crosslinker. E ele é um crosslink curtinho, porque tem umas coisas muito compridas e aí as moléculas ficam muito espaçadas, mas esse é um muito curtinho, muito rápido, que você dá para a célula e ela faz o quê? Ela pega e gruda um eicosanoide na proteína que estiver mais perto dela. Então, o que você faz? Obviamente, até a enzima que está produzindo ele é uma proteína, né? E todas aquelas proteínas de citoesqueleto, as proteínas do corpúsculo lipídico estruturais, como a DRP, pirilipina, TIP, essas coisas todas, são proteínas, e todas têm terminação amina, e o eicosanoide tem a terminação carboxila, e o EDAC gruda uma na outra. E aí você imobiliza o eicosanoide neossintetizado no lugar de síntese dele. E o EDAC ele ainda é muito simpático, porque ele ainda, além de ter essa propriedade de grudar o eicosanoide onde ele tem que ficar, ele permeabiliza e fixa a célula. Então, ele faz todo o trabalho, aí você vem com um anticorpo, que como a célula está permeabilizada e é um anticorpo anti-eicosanoide, ele entra na célula, marca, gruda no eicosanoide, você vem com um secundário marcado fluorescente, vai para o confocal e acha aonde aquele eicosanoide está sendo produzido. Isso aqui é de um trabalho antigo nosso, mas ele exemplifica muito bem o que a gente vê quando é corpúsculo lipídico, por exemplo. Então, uma célula estimulada, esse aqui é o eosinófilo não estimulado, esse aqui é o eosinófilo estimulado, com ácido araquidônico, bem padrãozão. E aí a gente está marcando com anticorpo anti-PGD2. E olha lá o que a gente vê. Né? O fluorocromo verdinho, a gente vê a PGD2 com essa morfologia aqui que indica corpúsculo lipídico, não é uma membrana perinuclear, não é o eosinófilo não tem fagossomo. Então, esse aqui deveria ser o corpúsculo lipídico, que some na presença do HQL, né? Que é o inibidor da síntese de PGD2. Se ele não está sendo sintetizado, a gente não detecta ele. E aí a gente pode fazer duplas marcações, esse aqui é uma dupla marcação para o DRP, que é um marcador proteico do corpúsculo lipídico, e aí você vê lá em amarelinho a colocalização da PGD2, né, no corpúsculo, mostrando que esse é um local onde ela está em grande concentração durante a síntese. Claro que tem corpúsculo que não está produzindo PGD2, né? Mas toda PGD2, nesse caso, desse tipo de estimulação, está sendo produzida no corpúsculo. Eu devia ter trazido uma imagem se você estimula o eosinófilo com um ionófilo de cálcio. No caso do ionófilo de cálcio, você não vê corpúsculo nenhum, você vê as membranas perinucleares verdinhas. É muito legal. Né? Depende do estímulo, o local de síntese é diferente. Então, essas são as metodologias que a gente vem usando ao longo dos anos no laboratório. E aí, vamos falar primeiro, então, de obesidade e leptina, né? Por que a gente foi estudar isso? Porque na literatura, há um tempo atrás, a gente percebeu que estava aparecendo algumas evidências de que o eosinófilo expressava o receptor para a leptina. E se você ativava esse receptor, o eosinófilo respondia com quimiocinesia. Não é quimiotaxia, tá? Quimiocinesia é aquilo que a célula fica um pouco mais ativa, né? E responde a um fator quimiotático melhora um fator quimiotático. Né? Se você der eutaxina para uma célula que viu leptina, ela migra muito mais do que se você der eutaxina para uma célula que não foi primada por leptina. Parece que aumenta um pouquinho a sobrevida da célula, um efeito discreto, e induz alguma secreção de citocinas, mas isso até precisa ser revisto, os dados tinham uma contaminação grande de células quando esses dados foram feitos e tal. Mas mais do que isso, a pergunta nos veio, a leptina, imagina, a leptina, uma molécula que, obviamente, regula metabolismo lipídico. Então, e os mediadores lipídicos que o eosinófilo produz? A leptina controla a síntese de eicosanoides no eosinófilo? Então, essa é a nossa pergunta principal. Outro aspecto importante, como eu falei, no tecido adiposo, que obviamente é o local de produção de leptina primário, né? A gente tem eosinófilos, assim como macrófagos, como células residentes. Então, o eosinófilo está num ambiente que vai enxergar a leptina. E o que ele faz quando vê a leptina? Né? Então, mas a nossa pergunta realmente principal era: leptina induz a síntese de eicosanoides? Né?
E esse é um trabalho, então, que foi o mestrado da atual doutora, acabou de ter um nenenzinho essa semana, né? O segundo filhotinho, que fez. Isso aqui era o mestrado da Natália, mas ela já fez o doutorado conosco e está fazendo agora o seu pós-doutorado. E no mestrado da Natália, o que ela viu? Ela estimulou eosinófilos humanos, reparem aqui, humanos e murinos, né? Purificados, como a gente viu ali, com leptina. Gente, é 1 horazinha de estimulação, na realidade, meia hora é suficiente, e a gente vê, sim, essas células produzindo PGD2, aqui nesses 2 gráficos, e produzindo leucotrieno C4. Aqui, de novo, murino e humano. O eosinófilo produzindo leucotrieno C4, aqui o eicosacel para o leucotrieno C4, em células estimuladas com leptina. Reparem que a leptina induz a formação de corpúsculo lipídico, né? Então, o corpúsculo lipídico aparece e esse cara, essa organela é que está produzindo o leucotrieno C4 dentro do eosinófilo estimulado com leptina. Só que aí vem a coisa legal, né? A questão da parceria. Se você pretrata os animais com antagonistas, as células, aqui no caso o eosinófilo humano ou murino, com antagonistas ou do receptor DP1 ou do receptor DP2, repare, o do receptor DP1 até inibe a biogênese de corpúsculo, o do receptor DP2 não, lembrando aqueles estudos do Fábio. Mas o leucotrieno C4 vai embora, mostrando aquilo que a gente sabe que o eosinófilo faz, que é uma beleza, o efeito autócrino. A leptina induz a secreção de PGD2, que volta no eosinófilo e induz a síntese de leucotrieno C4. Esse estudo é bem mais complexo, envolve vários outros mediadores, eu não vou entrar em detalhes, mas resumidamente a leptina se liga ao receptor, ativa uma via de sinalização que culmina, depois de muitos passos, com a síntese de PGD2, que é secretada, retorna nos seus receptores, induz biogênese de corpúsculo lipídico e culmina com secreção importante de leucotrieno C4. Legal. E daí? Isso acontece em vivo ou é uma coisa tubo de ensaio? Né? Então, a Natália continuou, foi para o modelo em vivo e mostrou que a injeção de leptina intrapleural, e aqui tem uma pegadinha, eu não trouxe todos os gráficos para vocês, só em animais Balbicê previamente sensibilizados com hidróxido de alumínio, se ele for naive, a leptina não faz isso. Tá bom? Mas se animais previamente sensibilizados e injetados com leptina, e 24 horas depois, você tem o que no animal Balbicê? Eosinofilia. E esse eosinófilo está como na cavidade pleural? Cheio de corpúsculo. E esse corpúsculo está produzindo o quê? Leucotrieno C4 e prostaglandina D2. E se você inibe a síntese de prostaglandina D2 com HQL, que é o inibidor da enzima, lembra, da PGD sintase, né? Se você inibe a síntese, vai embora o corpúsculo, vai embora o leucotrieno C4. Mas o interessante é que, em vivo, a célula primária produtora de PGD2 parece ser o mastócito, porque se você depleta mastócito com o composto 4880, a PGD2 vai embora o eosinófilo, vai embora o leucotrieno C4, vai embora tudo. Então, o trabalho também tem muitos dados interessantes, outros, mas a gente mostrando que em vivo, aquilo que a gente viu in vitro acontece. A leptina, ela ativa mastócitos, ativa eosinófilos, e quando ela, em um determinado sítio que não tem eosinófilos, ela é capaz de indiretamente atrair essa célula através da ação de RUNCHES e PGD2, que migra, ativa a célula, faz corpúsculo lipídico, produz leucotrieno C4. E agora, depois, em função desses dados, é que a gente começou a fazer os ensaios com o modelo de obesidade induzido por dieta, né, rica em lipídios, mas
a gente se deparou com um problema, porque se você repara, né, no mundo dos eosinófilos a gente usa muito BALB/C, e os modelos de obesidade são muito black, e a gente encontrou alguns obstáculos nisso que a gente está tentando superar. Então, essa linha meio que congelou no momento. Mas aí a gente partiu para essa outra coisa não convencional. A gente tinha um colaborador no laboratório, na época, especialista em infecção por leishmania amazonense. Obviamente, conversando, a gente foi aprendendo um pouquinho sobre essa infecção. Eu não sou especialista na área, mas a infecção por leishmania amazonense no Brasil ela é muito importante. Ela causa quadros, ela é, obviamente, uma doença negligenciada, mas tem uma população importante no Brasil com essa condição, que causa leishmaniose cutânea e mucocutânea. Obviamente, a principal célula envolvida é o macrófago, né, que se infecta e a infecção, então, cresce dentro dessa célula. Se sabe que muitas outras células participam dessa patologia, né, da leishmaniose cutânea. E a pergunta é, e o eosinófilo tem alguma coisa a ver com isso? Né? Por que eu estou falando de leishmaniose cutânea aqui? Então, fomos atrás da literatura, demos uma estudadinha, e o que a gente viu? A gente viu que em modelos murinos de infecção por leishmania amazonenses, você sempre encontra eosinófilos pertinho dos macrófagos. Eles estão lá. Eles são predominantes? Eles são a maioria? Não. Mas eles estão lá no tecido. Eles não costumam ser ricos no tecido e aparecem em vários modelos, em vários tipos de situações, no nocaute frutol 2, em ratos, em diferentes cepas de camundongo. Então, isso foi muito interessante. E, inclusive, eu não trouxe para vocês, existem evidências clínicas da presença do eosinófilo nas erupções cutâneas causadas pela infecção por esse parasita, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês alguns dados muito interessantes que foram realizados durante o doutoramento da doutora hoje, Patrícia Marques, aluna lá no laboratório, que se aventurou a fazer uma coisa extremamente difícil, super complexa, que era uma cocultura, não era uma cultura. Só isolar eosinófilo murino é uma coisa complicada. Isolar, não. Diferenciar eosinófilo murino já é complicado. E ela resolveu fazer uma cocultura de macrófagos infectados por leishmania, que eu estou tentando representar. Tá? Um macrófago, né, com seu fagossomo e muitas amastigotaizinhas aqui. Então, ela preparava essa cultura de macrófagos, infectava esses macrófagos, e aí ela pingava os eosinófilos no macrófago e ia analisar como é que ficava a infecção com e sem eosinófilos e media algumas coisas e a gente vai ver o que aconteceu. O que aconteceu foi isso aqui, gente. Quando ela botava lá um tanto de eosinófilos, aqui, então, na barra cheia, sem eosinófilo, na barra tracejada com eosinófilos, o número de amastigotas dentro do macrófago diminuía, mostrando que o macrófago aumentava a capacidade dele de controlar a infecção. O eosinófilo ajudar, não acho que o eosinófilo matou a mastigota nenhum, depois a gente até viu que não era isso que acontecia. O eosinófilo estava favorecendo o macrófago a controlar melhor a infecção. E isso era verdade para 72 horas de infecção, mas não nos momentos iniciais da infecção. Aqui tem uma representação disso, né? Aqui como ela fazia as contagens dos mastigotaizinhas dentro da célula, sem os eosinófilos, e aqui com os eosinófilos a gente tem macrófagos sem a mastigota nenhuma, quando o eosinófilo está junto, porque ele resolveu toda a infecção. E eu acho que vou responder logo, porque isso é obviamente colocado depois que a infecção está em franco desenvolvimento. Então, ela vai embora, né? Ele consegue curar, porque não é a fagocitose que ele tá impedindo, né? Isso é pós-fagocitose, pós-instalação da infecção. E a gente consegue reverter isso, tem um envolvimento de óxido nítrico,
Por quê? Porque eu acho que o eosinófilo está ajudando o macrófago a fazer óxido nítrico mais efetivo, porque quando você usa o L-Name, você perde esse efeito de proteção, tá bom? Mais ainda, ela mostra que se o eosinófilo for fixado, então, se ele não é uma coisa da membrana do eosinófilo encostando na membrana do macrófago e fazendo o macrófago tá diferente, não é isso, porque se você fixa o eosinófilo e dá o eosinófilo para a cultura, ele não consegue fazer esse aumento da capacidade do macrófago de controlar a infecção. E, em paralelo a isso, a gente foi medir as moléculas de nosso interesse, como a prostaglandina 2 e a de PGD2, e o que a gente vê é que, quando o eosinófilo está lá, a PGD2 está aumentada. E, mais ainda, a gente vê que, se a gente, em vez de botar o eosinófilo, a gente põe o sobrenadante do eosinófilo em cima da cultura, a cultura também consegue... Opa, deixa eu voltar. A cultura consegue, os macrófagos conseguem ainda assim controlar a infecção intracelular pelo parasita. Então, é alguma coisa que o eosinófilo está secretando no meio extracelular e a gente achou a PGD2, né? Então, obviamente, a gente foi dar a PGD2 para os macrófagos, agora aqui nesse gráfico não tem eosinófilo nenhum, isso é só a PGD2 ou agonista seletivo do receptor DP2, e ambos são capazes de fazer o macrófago ficar mais efetivo também, né? E a gente também mostra que, inibindo a síntese de PGD2 pelos eosinófilos, a gente perde o efeito de aumento de controle, né? Da eficiência do macrófago controlar, e isso também é verdade se você bloqueia o receptor DP2. Então, é aquela coisa, né? O eosinófilo, via secreção da sua molécula aqui parceira, PGD2, ela se liga lá no DP2, que a gente sabe que o macrófago expressa, tá bom? E essa ligação no DP2 faz o macrófago ficar mais efetivo em controlar a infecção intracelular dentro dele. E a gente, obviamente, tem muito interesse de agora partir para um modelo em vivo, usando a PGD2 como um adjuvante ali em tratamentos em vivo dentro desse modelo murino que existe de infecção cutânea pela Leishmania amazonensis, tá bom? A gente também, obviamente, foi trabalhar em cima dessa parceria em contextos mais clássicos, como a reação alérgica, né? Por quê, né? Que história é essa? Por que a gente pensava? O que a gente estava se baseando? E, nessa época, saiu esse artigo aí, que foi no JACI, né? Eu chamo de JACI, é o Journal Allergic and Clinical Investigation, uma publicação extremamente importante, falando aquilo que eu adoraria escutar, sempre me remetendo de novo ao meu doutorado com Marco Aurélio, do eosinófilo bonzinho na reação alérgica, na asma, não é em qualquer outro lugar, não. É o eosinófilo do bem durante a alergia, né? E aí, o que esses caras... Eles tinham um sistema de repetições né, do desafio alérgico, e quando eles iam fazendo isso, aumentava o número de eosinófilos, mas eles foram vendo que esses eosinófilos que vinham chegando depois de muitas repetições, eles eram um pouquinho diferentes daqueles originais, eles tinham uma funcionalidade um pouquinho diferente. E aí eles mostraram que, na realidade, esse eosinófilo que foi chegando depois de muitas reestimulações, ele era um eosinófilo que eles chamavam de eosinófilo 2, né? Aquela coisa assim, bem M2, o E2, secretor de IL-10. E, então, diminuindo a resposta do tipo 2, então, ajudando na resolução da inflamação pulmonar alérgica, né? Então, esse artigo saiu, eu falei assim, nossa, que interessante. E
Nesse contexto, eu fiquei muito curiosa para saber sobre PGD2 e eu já vou mostrar por quê. Mas outro aspecto importante dessa história toda é a existência dessa droga, o BEI 3405, o Ramatroban. Tá? Mas na Europa e no Japão em particular, e no Japão isso é muito importante porque a asma no Japão é uma condição muito importante, e essa droga, o mecanismo de ação dela, né? O que é o mecanismo de ação dela? Ela é um inibidor duplo de DP2 e TP2. TP2, o receptor de tromboxano. E ela é um antagonista de DP2 também, né? Da PGD2. E eles usam isso e ela tem efeitos muito interessantes na rinite alérgica, em particular, mas também algumas indicações para asmas gravíssimas, eosinofílicas. Então, mas o que acontece é que eles olham para os pacientes e a eosinofilia continua lá, nos pacientes tratados com essa droga. Que, obviamente, se esperava que parte do mecanismo disso fosse inibir os eosinófilos, visto que DP2 é o receptor quimiotático para eosinófilo ativado por PGD2. Mas não, os eosinófilos estão lá. Então, não se sabe exatamente por que essa coisa funciona tão bem. Então, em cima disso, a Natália, que fez lá os trabalhos da leptina, ela entrou no doutorado e foi investigar, então, o envolvimento da nossa parceria eosinófilo PGD2, tá? No contexto da resposta alérgica. E a gente tinha como hipótese assim, bem ampla que a ativação diferencial, né, essa briga entre os dois receptores que acontecem na membrana do eosinófilo, altera o perfil secretório dos eosinófilos para um caráter imunomodulador. Foi isso que a gente achou, e isso podia indicar que era como o Ramatroban funcionasse. Era assim, uma coisa bem geralzona. E aí a gente obviamente atacou isso das nossas duas maneiras, tanto em vivo quanto in vitro. Em vivo com um modelo de inflamação pulmonar alérgica por ovalbumina. A gente, em vez de usar o Ramatroban propriamente dito, a gente usou um análogo que é o KEI. Por quê? Porque o KEI não é antagonista TP, ele é exclusivo DP2 e a gente queria focar nisso. E a gente foi analisar em L10 por causa do artigo anterior, né? E a gente, in vitro, também foi ver o que a PGD2, via esses dois receptores, fazia no eosinófilo com relação à secreção de L10. É muito importante eu contar para vocês, né? Quando eu mostrei para vocês lá o meu primeiro slide com o grânulozinho do eosinófilo e um monte de citocina lá dentro, do lado das proteínas catiônicas, é muito importante eu contar para vocês que dentro desse grânulo está cheio de L10. Do lado das proteínas catiônicas. O eosinófilo tem prontinho um saco de L10, tá bom? Gente, eu estou muito atrasada. Mas vamos lá. De repente, eu pulo o último pedacinho. Então, esse é o modelo que a gente usou, um modelo clássico de ovalbumina e alume. A gente tratou com KEI, né, e tratou também, vocês vão ver, com um anti-L10. O que a Nath viu? A Nath viu que o desafio, né, induz a produção de PGD2 e o KEI não interfere com a produção de PGD2, mas aumenta IL-10. Ela viu isso aqui é BAL, mas ela viu isso no soro também, aumento de IL-10. E olha lá, o KEI fazendo o que o Ramatroban faz também, que é não afetar a eosinofilia. Isso aqui é no BAL e não afetou a eosinofilia sanguínea que a gente encontra também. E o anti-L10 também não estava afetando isso. Mas olha o que ele faz. O KEI inibe o índice de broncoconstrição, inibe a produção do broncoconstritor leucotrieno C4, inibe a síntese do broncoconstritor IL-13 e o anti-L10 reverte.
Essa que é a graça dessa história toda. E isso é verdade para a fibrose também. O QI inibe a fibrose alérgica, aliás, a fibrose está aqui embaixo, inibe a produção de TGF-beta, que é o principal indutor dessa fibrose, e o anti-L10 reverte. E aí a gente foi perguntar, né? Mas será que é o eosinófilo que está jogando essa IL-10 para fora na hora do QI, né? A gente ainda está tentando mostrar isso em vivo, o que é um pouquinho complicado, mas in vitro a gente partiu para o modelo com células humanas isoladas, o que nos pareceu ser a coisa mais relevante a ser feita, né? E aí a gente foi para os ensaios in vitro e usou essa bateria de agonistas, de ferramentas farmacológicas, né? Agonistas seletivos dos dois receptores e antagonistas seletivos dos dois receptores. Isso aqui é um multiplex de sobrenadante de eosinófilo de um doador, e a gente tem isso para 2 doadores, né? Multiplex caro para caramba, mas a gente fez. E aqui é a secreção de citocinas induzida pela PGD2. Repara que a PGD2 faz uma secreção de citocinas mais inflamatórias, né? Para alergia. Se você faz o agonista, né? Você agora só está estimulando o DP2. Esse aqui estimulou os dois receptores, agora você está estimulando só um. Você tem um efeito que é parecido com o da DP2, mas não completamente idêntico. Mas olha o que acontece quando a gente usa o agonista DP1. Olha que perfil diferente de secreção. E olha que legal quando você só seletivamente ativa o receptor DP1 no eosinófilo humano. Você tem uma produção de L10 que a PGD2 não faz. Por quê? Porque ela está ativando 2 receptores. Aqui a gente tem a ativação de um único receptor. E aí a gente foi, obviamente, destrinchar isso in vitro, aumentar N, fazer dose-resposta, e a gente vê que, então, só o agonista DP1 faz isso de forma dose dependente. Repare que o agonista seletivo não faz cis, né? Ele faz corpúsculo, vocês lembram? Mas ele não faz o cis. Para fazer cis, você precisa dos 2 receptores, né? Para fazer leucotrieno C4, que chamamos de cis muito intimamente, mas esse aqui é o leucotrieno C4, né? Que a PGD2 faz. Você tem os 2 receptores, esse, a PGD2 faz. E a gente mostra aqui que o agonista simultâneo DP1 DP2 inibe a secreção 10 induzida pelo seletivo DP1. Se você dá o seletivo DP1, faz IL-10. Se você dá o seletivo DP2, não faz IL-10. Quando você põe doses crescentes do DP2 em cima do DP1, a IL-10 vai embora. E isso é o que a gente acha que está acontecendo em vivo, né? Você está inibindo lá o QI, você está usando o QI, que inibe aqui o QI, é essa corzinha aqui. Ele inibe a produção de cis, né? A gente sabe disso. E ele potencia a produção de L10 in vitro, igual faz em vivo. E enquanto, obviamente, o antagonista DP1 não faz isso. Mas olha que... Opa! Tem alguma coisa errada. Aqui. E olha que legal, esse aqui é o BEI, é o Ramatroban, ele faz a mesma coisa. Então, aquela droga usada na clínica também é capaz, né, se você dá in vitro para o eosinófilo humano, o antagonista DP2 induz pelo eosinófilo humano a secreção de L10. É isso, né? Essa é a graça desse grupo de dados. Eu vou dar uma corridinha, mas a gente tem uns dados muito interessantes em infecção por Schistossoma mansoni. A gente vem trabalhando com isso há anos, e há anos a gente vem achando que a PGD2 é uma molécula profibrogênica na esquistossomose. A gente fica dizendo, a gente já disse em algumas publicações que seria um potencial alvo terapêutico. A gente fez isso já, pelo menos nessas 2 publicações aqui do nosso grupo. Tá bom? E aí, se é, né, profibrogênica, vamos fazer isso aqui eram ensaios in vitro, tá? Vamos então fazer um modelo em vivo e olhar isso. Vamos mostrar que ela é um ótimo alvo terapêutico. Vamos usar o antagonista e resolver essa fibrose da
do granuloma hepático esquistossomótico, né? Então, a gente usa um modelo in vivo de esquistossomose induzida por cercárias, a gente analisa 55 dias depois, é um modelo nem tão longo, tem como ser mais longo, mas a gente tem parado aqui, que é pico de eosinofilia, e a gente trata esse animal por 30 dias botando uma bomba osmótica contendo ou inibidor de síntese de PGD2 ou agonista DP2, tá bom? A gente tem uma bomba osmótica que libera devagarzinho a PGD2. E o que a gente viu? A gente viu o que a gente não estava esperando ver. Em vez desses inibidores, né, desse inibidor e desse antagonista fazer o que a gente vinha postulando, a gente viu exatamente o contrário. A gente viu eles aumentando a fibrose, né? Eles aumentaram a fibrose, vista aqui, por exemplo, pela dosagem de hidroxiprolina. E eu posso dizer para vocês que aumenta a TGF-beta, aumenta a IL-13, todos os profibrogênicos estão aumentados também, e o leucotrieno C4 está diminuído. Eu falei assim, ué, mas esse é profibrogênico, né? A gente aprende lá na asma que o leucotrieno C4 é uma molécula profibrogênica, só que asma e esquistossomose são duas coisas diferentes. Eu preciso dizer isso, porque às vezes as pessoas assumem, né, que é tudo a mesma coisa, a resposta é TH2, então as fibroses são mediadas da mesma maneira. Mas na esquistossomose, diferente da asma, existem pelo menos uma dupla de artigos importantes mostrando que o leucotrieno C4 é antifibrogênico, né? E aí a gente começou a fazer essas correlações e realmente, sempre que você aumenta o leucotrieno C4, né, concentração menor é a quantidade de TGF-beta, menor é a fibrose nesse modelo in vivo, murino, óbvio, né, de esquistossomose. E isso é aquele eosinófilo do granuloma que eu falei que a minha aluna, que é a Gi, né, a mestranda que vem tocando essa linha. É uma linha que já começou há alguns anos e a Gi embarcou nela e tem feito contribuições super importantes durante o mestrado dela, e eu diria que isso aqui é o que me enche os olhos, né? O Icosacel ficou um pouco parado no laboratório, ela restabeleceu, ela implementou essa linha de purificação de eosinófilos de granuloma hepático, né? E aí fez o Icosacel e está lá marcadinho para leucotrieno C4 nos eosinófilos do granuloma, né? E é essa célula, então, o eosinófilo produtor de leucotrieno C4, que quando o QI entra, a gente está tentando mostrar isso agora, é um trabalho em pleno andamento, que ele deve inibir, né? A gente tem que a eosinofilia é inibida pelo QI, nesse caso em particular. Então, o que a gente tem? A gente tem que, assim, resumindo, né, essa parte do estudo da GI, que a PGD2, se você inibe a PGD2 ou antagoniza o receptor P2, o granuloma diminui em eosinofilia, aliás, o bicho como um todo diminui em eosinofilia, você diminui o leucotrieno C4, você aumenta a TGF-beta e IL-13 e aumenta a fibrose. Fazendo um alerta, a gente está doido para soltar esse artigo, porque a gente postulou antes que a PGD2 podia ser um bom alvo, mas, na realidade, não dá para antagonizar o receptor de PGD2, que existe essa droga já, né? Se fosse fazer alguma coisa de reposicionamento de fármaco, né? A gente está doido para lançar isso, dizendo calma, alto lá, acho que a gente precisa fazer o alerta de que talvez seja um tiro no pé e você vai piorar a sua fibrose se você usar QI, né? Então, como considerações finais, a gente tem aqui no mundo da esquistossomose ou no mundo do fígado, a gente está querendo estudar um pouco mais outras condições onde o eosinófilo é bonzinho no fígado via PGD2. A PGD2 é do bem, o leucotrieno C4 é do bem quando passam aqui por dentro do eosinófilo. E aqui na parte de asma, né, você tem só o DP1 que é do bem, né, e que através da secreção de IL-10 nessa parceria. A gente tem alguns dados estudando resolvina D1, PGE2 que eu não trouxe, mas que também são dados mais preliminares.
Então, eu cheguei ao final da apresentação, me desculpa pela demora aqui. Eu só queria, depois que vocês viram a minha apresentação, obviamente, todas as outras células são o máximo, mas o Eosinófilo é que manda, né? Nesse grupo todo de células. Eu queria fazer os agradecimentos, obviamente, senão, sem eles, essas pessoas aqui, nada disso teria acontecido, né? O Laboratório de Inflamação e os seus professores que trabalham muita sinergia, com o professor Cláudio Canetti, o professor Bruno Dia, a professora Miriam Werneck. Eu tentei mencionar todos os alunos envolvidos nesses estudos, mas eu acho que eu não falei o nome do Isaac, começou toda a parte de xisto, a Camila é fundamental em todos esses estudos feitos em xistossomose, a Vitória é um novo membro do laboratório que está sendo instrumental agora, junto com a Patrícia, que voltou. Cadê a Patrícia? Está aqui, é essa mocinha aqui, né? Fazendo as purificações, as diferenciações de eosinófilos murinos. Obviamente, a gente, na parte de asma, tem uma colaboração importante lá com o laboratório do professor Pedro Leme, e as colaborações de longa data com a Paty, com a Clarissa, com o professor Peter Weller, agradecimento às agências de fomento, essa é a galera que trabalha com a gente. Obrigada. Obrigada a você, Cris. Nossa Senhora, você é tão animada que a gente vai animando até com o eosinófilo. Eu que gosto de eosinófilo, tá vendo? Parabéns, uma belíssima apresentação. Eu acho que merece uma revisão zona, hein, Cris? Só sobre merece. Estamos devendo a você revisão. Estamos está devendo devendo a revisão sobre o eosinófilo aí, porque eu aprendi um monte de coisa. A gente não tem muito tempo, porque o pessoal vai daqui a pouco tem aula, mas o pessoal está dando parabéns aqui para você pelo chat. Trabalho incrível. E alguém tem perguntas? Eu acho agora que ninguém se manifestou. Até agora ninguém. Cris, eu tenho uma perguntinha. Antes que a Cristine fale, eu posso falar? Cristine? Pode. Fala. Você não deixa a pergunta para a gente. Tudo bom, professora Cristiane? Muito empolgante essa palestra. Obrigada. Muito bacana mesmo essa quebra de conceito, né, de paradigmas o tempo inteiro. Isso é muito, muito interessante, assim. E a gente foi viajando mesmo, assim. Eu não entendo nada de imuno e curti horrores aqui. Muito bacana mesmo. Minha área principal é a área de câncer, né? E tem uma pergunta um pouco fora, assim, dentro do tema, mas né, saindo dessas doenças tradicionais, assim, né? Até do fisiológico. E a gente sabe que o microambiente tumoral é rico em vários, né, tipos celulares que contribuem ou prejudicam o câncer. Você até comentou dos macrófagos, diferenciação. E do eosinófilo, é mocinho ou vilão para os tumores, assim, de maneira geral? Dificílimo responder essa pergunta. Existem trabalhos apontando para os dois lados. Eu, particularmente, gosto de um grupo de trabalhos que já se aventurou pela minha parceria, que é eosinófilo secretando PGD2 no tumor, que é um grupo, são os trabalhos antigos, devem ter uns 15 anos. A Devachan é o nome do primeiro autor, um canadense, e nesse caso, da PGD2 era vilão. Mas a gente tem linhas de câncer no laboratório, em particular melanoma, né? O professor Bruno e a professora Miriam tem esses modelos, inclusive agora fazendo esferoides, né? Muito interessante, e é plano, já assim, é plano que eu espero que a gente agora, com os eosinófilos diferenciados in vitro, que a Vivi e a Paty botaram de novo para funcionar pós-pandemia, né? A Miriam vai receber essas células e jogar dentro do esferoide dela de melanoma, né? Para a gente ver o que acontece e a gente começar a engatinhar ali dentro das moléculas que interessam a ela e a mim. Mas é muito difícil responder essa pergunta. Existem alguns tipos de tumor que têm infiltração de eosinófilos, tá bom? E muitos poucos estudos direcionados para fazer essa pergunta em vivo, tá bem? Então, nocaute do eosinófilo, né, para responder se é importante ou não, não conheço nada muito sistematicamente feito. Tem muita questão de correlação, imunomarcação, a presença dele, sabe? É isso que tem. Tá bom, muito obrigado, hein? Parabéns. Mais alguma pergunta? Ainda não. Bom, eu tenho. Vai ser obesidade. Me diz uma coisa.
Olha só, essa parte da fibrose que você falou me deixou interessada. Por quê? Porque quando você tem um obeso que já obeso mesmo, um obeso quase mórbido, você é muito comum no indivíduo obeso você ter fibrose no tecido adiposo, né? Então eu fiquei me perguntando, Eu desconheço essa informação, estou escutando de primeira mão. você pode ter tem pontos de fibrose do tecido adiposo, e isso complica ainda mais o tratamento da obesidade, né? E o próprio tecido adiposo. Eu fiquei pensando o seguinte: quando é que o tecido adiposo tem eosinófilo? Será que esse eosinófilo aparece quando esse tecido adiposo já está mais, vou botar infestado, mas não é infestado, eu esqueci a Deixa palavra. eu te contar, é o contrário. Macrófagos, né? Quando é que é? É o contrário, Cris. Eu, obviamente, não tive muito tempo de destrinchar, mas a questão toda é o tecido adiposo, que tem uma população de eosinófilos residente importante, é o magrinho, é o saudável. Ou quando ele fica marronzinho. Na síndrome metabólica, ele vai embora. E aí, o que as pessoas fizeram? Vários estudos foram feitos de pegar, ter o obeso, né? Ter o tecido adiposo doentão, e devolver o eosinófilo. Aí ele melhora, diminui a síndrome metabólica. Legal. É muito maneiro. E eles fizeram isso com várias estratégias diferentes. A que eu acho mais interessante é quando eles fizeram com uma infecção por angiostrôngilo, né? Um mentão. Então, assim, caramba, vou ficar todo mundo magrinho porque e controlar a insulina, a coisa toda. Vamos comer aí alguma coisa com angiostrôngilo para estar cheio de eosinófilo, resolver isso. Então, obviamente, gera muita piada essa história, mas é o contrário. O eosinófilo, e as pessoas não conseguem dizer quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Né? Mas no mundo do eosinófilo, a gente faz uma leitura assim. É porque o eosinófilo saiu que o tecido adiposo degringolou, entendeu? Porque é o eosinófilo, a principal célula, que mantém no adiposo magrinho o macrófago num estado M2. É o eosinófilo, que fica ali. Não, e é interessante, vou olhar isso direitinho, porque se ele aumenta no bate, se ele aumenta no marrom, né, que é o tecido marronzinho bonzinho, isso é interessante. Vou pensar sobre o assunto e a gente conversa. Conversaremos. Isso é muito legal, muito legal. Muito legal. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma questão, Cris, eu só posso te agradecer. Eu vou te cobrar essa revisão e eu quero, em primeira mão, assim que você acabar de escrever. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez, né? Você, Bruno, Canete, Cláudia. A Cláudia é minha número 1, você sabe, né? Então, eu sei, não tem nem que não entro nem nessa disputa. Mas olha, vocês estão sempre no meu coração, foi ótimo. Quem sabe, né? Antes de eu aposentar, vocês não passem lá pela UERJ também. Né? Assim tipo a Graça, dos 2 pés. Não, a UERJ, assim, eu estou na UFRJ há um tempão, eu já tive várias casas do coração, né? A Fiocruz, obviamente mora no meu coração, lá o laboratório do Peter, agora a UFRJ a gente vai, entra, veste a camisa, né? Mas a UERJ faz uma diferença toda vez que eu vou, o olho enche d'água, não tem jeito. Tomara que, para a geração nova, a UERJ também faça essa diferença que fez para vocês. Tomara que eles aproveitem também o que passou. Cris, muito obrigada mais uma vez. Foi um abraço uma alegria. Obrigada, pessoal. Alegria foi nossa. Tchau, tchau para todos. Esse é o meu laboratório. Olha lá, o laboratório fazendo farra. Olha, só quero dizer que eu tinha esquecido o quão animada você é nas suas apresentações. É contagioso. Mas você lembra. Maravilhoso, parabéns. Você escutou muito do Marco Aurélio me dando bronca, você lembra disso? Não, mas é muito bom, foi muito bom. Obrigada pela apresentação. Depois a gente vai conversar. Tá bom. Beijo para todos. Beijo, e bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.